AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Olá, paz do Senhor, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso programa com todo o carinho do mundo para vocês. Todas as quartas-feiras, você está comigo, Michele Vieira, no nosso programa Conexão Emprego, aqui na AD Perus. Conto com a sua audiência hoje. Nós temos várias coisas importantíssimas para passar para você. Lembra que eu falei no último programa que eu ia falar um pouquinho sobre redação? Eu tenho muitas dicas para você hoje. Acho que eu vou ter que conseguir em 2 programas aí. Porque falar de redação é muito, muito importante. Que Deus te abençoe nesse dia, que você possa anotar aí todas as dicas que eu vou te dar para se dar bem nessa sua entrevista, tá? Antes de falar um pouquinho sobre redação, no último programa que eu apresentei, eu falei um pouquinho sobre dinâmica. E lá no Face, uma telespectadora, uma nossa querida, me mandou uma mensagem assim, falando que ela era muito tímida. O que ela deveria fazer? Eu falei assim, acompanhe o próximo programa, que antes de eu iniciar, as primeiras coisas que eu vou dizer é sobre isso. Isso pode ser também um desafio para você. Como vencer a timidez durante uma entrevista? Simples. Olha, Michele, não é tão simples assim para quem é tímido. Para quem fala, vai que vai, né? Mas quem é tímido não consegue, às vezes, desenvolver tão bem. E aí eu te dou uma dica. Primeira dica que eu te dou para você que tem um pouco de timidez na hora de falar: treine. Tudo é por treino. Existem cursos online que até te ajudam na sua oratória. Então é importante você treinar. Nossa, treinar o que eu vou falar? Sim, treine com alguém da sua casa. Lembra lá, todos os nossos programas, eu dou algumas dicas do que pode ser perguntado para você dentro de uma entrevista. Então, para você não travar naquele momento que você é tão importante para a sua vida, o que eu te falo? Pare, respire e treine antes. Então, mas não tem ninguém na minha casa que eu possa treinar. Treine no espelho. Converse com o espelho. Nossa, que esquisito, Michele. É assim que você vai perdendo a timidez. Olha no olho, no seu próprio olho, e fala: eu vou conseguir sim. Primeiro faça a sua oração e vá em frente. Então, é super simples. Eu vou pegar as informações que eu sei que mais ou menos podem me perguntar, aquelas perguntas de prática que eu te passei no último programa, e aí eu vou pedir para alguém fazer essas perguntas. Eu tenho várias pessoas que eu já fiz isso, até uma prima minha que tinha algumas dificuldades na hora da entrevista, travava, e eu passei uma tarde fazendo perguntas para ela e mostrando para ela que ela podia vencer a timidez. Então, você também pode vencer a timidez. Então, a primeira dica: treine. A segunda, se conheça. Primeira coisa, você já sabe, você é uma pessoa tímida. Mas quais são as suas qualificações? Você me vê falando assim, você acha que eu também não sou tímida? Eu sou uma pessoa tímida. Você deve estar dando risada em casa, né? Sim, nós todos temos um pouco de timidez. Só que existem técnicas. Técnicas, fixar um olhar, Estou fixado a olhar em você. Hoje, eu já fiz um curso de oratória, já trabalhei em lugares que eu precisei muito falar. Então, isso tudo vai vencendo a timidez. Você tem que deixar um pouquinho a sua timidez de lado para que você possa conseguir aí
desenvolver melhor, né, no seu dia a dia e até mesmo durante a entrevista. Então, treine com as pessoas, treine... Ai, mas não tem ninguém aqui para treinar, como eu te falei, treina com o espelho. Ou, se não, consiga alguém para fazer isso com você. Ai, mas mesmo assim, eu vou travar. Beleza, pega um telefone, liga para alguém, combina com essa pessoa dela fazer perguntas para você. E aí você vai se soltando. Outra dica legal, assista vídeos na internet, onde mostra que você pode também, mesmo sendo tímido, chegar ao seu objetivo. Né? Eu sei que às vezes a gente acaba travando, dá aquele medo, mas isso é normal em qualquer pessoa. Não é porque uma pessoa fala muito, né, se expressa muito bem, que ela também não tem a timidez. Ela tem, mas é um pouco mais desenvolvida. Né? As pessoas não acreditam muito que quem fala muito não é tímido. É sim, as pessoas também são tímidas, as pessoas também precisam desse desenvolvimento. Então, foque em você nesse momento. Bom, fez isso, o que mais que você pode fazer? O que mais que eu posso te dar de dica que pode te ajudar nesse momento aí da timidez? Treine as respostas que você vai dar. Não é só treinar como você vai encarar o entrevistador, mas treine as respostas. Isso vai ficar um pouco mais fácil, claro, né? Que pode ser que naquele dia não tenham as respostas, as perguntas que você treinou. Mas pelo menos você já vai ter ido um pouco além. Você já vai ter, na verdade, já desenvolvido aí de você esse momento tão difícil, né? Que é passar os primeiros 5 minutos da entrevista. Você entrou na entrevista, começou a falar, com certeza absoluta. Você vai ver que o negócio vai fluir na sua vida, tá? Então, essas são algumas dicas que você pode ter. Depois, mais pra frente, eu vou fazer outros materiais que eu também vou falar da pessoa tímida. Mas, de imediato, eu queria falar isso para essa nossa querida que mandou essa mensagem. Me ajuda, né? Eu preciso arranjar um emprego, eu preciso dessa ajuda. E é isso. Então, assim, não desanime, tá? E não deixe a timidez vencer. Lembra o que eu sempre falo para vocês. O medo, ele vai paralisar. E quando você vai ficar paralisado, você não consegue mais nada. Você fica ali, poxa, não consegue se mover. E a partir desse momento, você acaba, você mesmo está destruindo aquele momento que pode ser o seu emprego. Só depende de você. A chance é sua. Então, faça isso, tá? Essa é a dica que eu te dou hoje. Depois a gente vai falar mais algumas outras dicas aí no decorrer dos próximos programas. Mas isso é muito importante. E também, né, tem aquela pessoa que fala demais, que a gente também já falou sobre isso. Então, se eu sou muito tímido, eu tento conversar um pouco mais. Se eu falo demais, eu tento segurar um pouco também. Por quê? Porque tudo é avaliado dentro de uma entrevista. Então, a minha postura, tenta focar nas suas melhores qualidades. Né? A timidez não é a sua melhor qualidade, é o seu ponto de desenvolvimento. Então, é nesse momento que você vai focar na sua criatividade, nas suas qualidades. Com certeza, você tem alguma qualidade que todo mundo fala. Nossa, como ela fala bem, mesmo sendo tímida. Nossa, como ela escreve bem. Às vezes, a pessoa está com uma vaga lá, procurando exatamente você, com esse perfil mais... que vai ficar mais ali no computador, que não vai precisar falar tanto, mas você precisa se vender, tá? Então, essa é a primeira dica que eu te dou. Dentro de tantas que eu vou dar hoje, né, eu fiz aqui, de verdade, eu tenho uma cola aqui embaixo, mais ou menos com umas 30 dicas aí para vocês sobre o que falar dentro de uma redação. Mas eu queria iniciar falando realmente disso, para auxiliar vocês que estão aí nessa busca constante de um emprego, né, e querendo uma recolocação também no mercado. Então, a timidez, nesse momento, não faz parte. Você vai ter que deixá-la de lado e ir no seu foco principal, que é o teu emprego. Respire fundo e vá. Né? Faça essas dicas que eu te dei de treinar, de se autoconhecer. Isso é muito importante, você se conhecer, porque não adianta nada você conhecer só na sua casa ali o básico. Não, você tem que conhecer as suas habilidades, né? Tem uma técnica que nós chamamos que é chá, conhecimento, habilidades e atitude. Então, conhecimento de você, habilidades que você tem e as atitudes que você precisa ter. Então, é isso que eu busco hoje para você, trazendo essas dicas. Trazer conhecimento, habilidades e atitudes no seu dia a dia, tá? Espero ter te ajudado nessa primeira dica. Nessas dicas que eu trouxe hoje,
tá aqui na minha frente, tá? Porque são muitas dicas, eu tive que anotar algumas dicas. Então, sempre eu vou estar olhando mais ou menos para baixo, só para enxergar o que eu escrevi, para poder falar com vocês. Eu tenho certeza que nesse programa aí, hoje não vai caber todas as 30 dicas, mas eu consigo fazer em 2 programas aí, e você não pode perder nenhuma dica. Como escrever bem dentro de uma redação? Eu preciso saber quais são as técnicas, o que o selecionador busca quando ele lê, né, aquela minha famosa redação. É clichê, gente, todo mundo vai chegar lá e fala, eu já levo a redação pronta. Calma aí, você não sabe qual é o tema que eles vão te dar? Hoje os temas variam muito, né? A maioria das empresas pedem aí, como é a sua vida? Depende. Tem empresas que pedem da situação atual do mundo, tem empresas que pedem já sobre Covid, tem empresas que pedem sobre um acidente. Existem inúmeros tipos de redação. Vai muito de quem está lhe atendendo. Então, a primeira dica que você precisa anotar aí. Já pegou papel e caneta? Então anota. Primeira dica, deve evitar ao máximo a abreviação. Costume de escrever tudo com abreviação. Costume de WhatsApp, né? Abrevia tudo, todo mundo entende, mas dentro de uma redação, você está vendendo o seu trabalho. Então não faça isso. Isso é um grande erro que pode prejudicar você dentro da sua redação. Olha, e essa dica que eu estou dando aqui não vai servir somente para você, né, numa entrevista. Você pode usar isso na sua faculdade, você pode usar isso na sua escola, você pode usar isso quando você for fazer o seu Enem. Olha que bacana, a gente está envolvendo você de todas as formas e trazendo aí dicas que com certeza vão fazer uma diferença gigantesca na sua vida. O nosso segundo item que eu coloquei aqui, é necessário empregar o seu estilo da escrita sem rabiscos. Sabe aquela coisa? Você começa a escrever de letra de forma, vai para a letra de mão, de repente já rabisca alguma coisa. Isso tudo é analisado através da sua grafologia. Existe um curso, eu fiz já faz uns 3 anos, um curso de grafo, que nós vamos avaliar exatamente a sua escrita. E a escrita vai mostrar realmente quem você é. Então, isso para um psicólogo é muito importante. E para quem está fazendo a entrevista, avaliar a sua letra também é. Então, cuidado como você vai escrever ali naquele momento. Começa com F maiúsculo, um F minúsculo, depois rabisca alguma coisa. Isso tudo mostra que você é uma pessoa que não está muito estável naquilo que às vezes vai falar para a gente. Então, foca. Começa com uma letra e começa até o fim, tá? Anule as alternativas abusivas, falar, vamos supor, deixou o tema livre. Aí você vai falar de guerra, vai falar de política. Cuidado com esse tipo de escolha. Escolha temas que façam você fluir na entrevista. Porque muitas pessoas acham que quem está fazendo a redação, né, quem pediu essa redação, não vai ler. Engano seu. Nós lemos tudo. Erros de português, né? Lemos aí se você tem uma boa escrita, sua letra, como eu falei, nós precisamos tudo mesmo. Então, nesse momento, o que eu vou falar para vocês? Eu peço para vocês escreverem algo que você domine. Você domina falar sobre aquilo? Então, escreve, tá? É importantíssimo. Que mais? Não esqueça das letras maiúsculas no início de cada escrita, né? Tá tão acostumado a escrever de qualquer jeito, e escreve lá um F minúsculo no começo. Isso também é a pontuação. Então, o que eu quero que você visualize hoje? Olhe a tua escrita. Comece a treinar. Treine como você está escrevendo. Não estou trabalhando ainda, Mi. O que eu faço agora? Primeira coisa, faça muita leitura. Leia, mas leia mesmo, leia. Você precisa ter muita leitura para você escrever bem. Leia a revista, leia jornal, principalmente leia a Bíblia, hein? Não esquece disso, isso é importante. Leia a Bíblia, leia a revista, leia jornal, leia tudo, que são informações que vão trazer para você insumos para a sua escrita ser melhor a cada dia. Isso é de extrema importância. Com certeza, isso vai fazer aí um ponto a mais na tua redação,
né? Redação é de extrema importância hoje pra gente, tá? Evite lugares comuns, onde você usa muito aquele lugar que era igual e você não sabe nem onde é. Você começa a falar de uma tal forma que você não sabe aonde começa, aonde termina. Lugares comuns, né? Aquele lugar onde todo mundo passa. E aí, você pode saber o que é esse lugar, mas nós que estamos lendo, não sabemos. Olha, é perto da minha casa, assim, aquele espaço que tem... Fica vago. Eu preciso de informações concretas. Outra coisa, o uso do parênteses, né? Mesmo quando é desnecessário. Coloque, é preciso. Estou citando uma informação de alguém, é de extrema importância, tá? Então, eu preciso citar. Usar, isso aqui é importante, hein? No meio de toda a redação, começar em português e começa a falar inglês no meio da redação. A redação é em português. Se fosse inglês, a gente pediria em inglês. Você tem que entender o momento certo para cada coisa. O momento não é para escrever em inglês. O momento é de português. Então, foque na redação em português. Eu vou para um rápido intervalo e eu já volto com você. Sai daí não, viu? Tenho mais dicas para você ainda hoje. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. A paz do Senhor, queridos irmãos, eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo, todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Vem! Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Voltamos para o nosso programa, continuando as nossas dicas. Está quase terminando o nosso programa, mas é para você ficar com gostinho de quero mais. Vai assistir hoje algumas dicas. Na próxima semana, na próxima quarta, você assiste o restante das dicas, tá? Cada dica e cada programa vem com várias dicas para te ajudar. E eu tenho certeza que você vai, no final, mandar o seu testemunho dizendo, olha, valeu, obrigada pelas dicas e a gente conseguiu, tá? Então, no último bloco, eu falei extremamente de palavras em inglês. Então, por favor, não coloque palavras em inglês na redação, tá? Nossa 8ª dica é aqui. Não use gírias. Isso é muito feio. Vamos lá, estou escrevendo, mesmo que pareça, sacou, então valeu. Cuidado, você nem conhece quem está lendo, pode ser o dono da empresa. Vou te dar um exemplo na empresa que eu trabalho, né? Hoje eu dou lá para a pessoa fazer, né, o candidato fazer uma redação. Da redação eu leio, da minha leitura vai para a parte da psicóloga, a psicóloga vai ler. Do psicólogo, às vezes vai para o supervisor ou até mesmo para o gerente. Pensa uma pessoa lendo a tua redação com uma fala meio complicada, né? Então, não usa esses termos, tá? Se você gosta de falar meio na gíria, eu te respeito. Mas na hora de procurar o teu emprego, a coisa é séria.
tá? Você tem que trazer uma coisa mais formal. E ainda mais, estamos falando de uma redação que pode ser o teu diferencial. Eu já contratei pessoas para a área jurídica pela redação dela, foi incrível. E sabe quantos anos tinha essa pessoa? 16 anos. Nossa, você contratou uma pessoa de 16 anos para a área jurídica? Sim, como jovem aprendiz. Então, nós estamos olhando de tudo, nós estamos de olho em tudo, todos os detalhes fazem a diferença na hora da sua contratação. Então, sempre leia antes de escrever. E na maioria das empresas, você não tem uma folha rascunho. Então, pense muito bem naquilo que a pessoa que está te orientando dentro da entrevista, o que você vai escrever. Preste atenção o que ele falou, qual é o tema, quantas linhas ele pediu. Né? Eu tive uma redação anteriormente de uma pessoa que foi num processo, eu pedi no mínimo 15 linhas, eu deixei bem claro. Eu preciso que você me fale 15 linhas, no mínimo. Tranquilo, você compreendeu, né, a minha orientação? Sim, Michele, compreendi. Quando eu fui buscar a redação dessa pessoa, tinham 6 linhas. Ele não escreveu nada. Ele falou, ai, olha, não sei, me deu um branco. Eu falei, tudo bem, eu deixo você terminar de escrever. Ai, não sei o que escrever. E aí eu comecei a ler a redação dele, e nas 6 linhas que ele escreveu, não tinha começo, não tinha um meio, não tinha um fim. Toda redação, ela precisa ter uma lógica, um começo, um meio e um fim. Eu preciso ter uma cronologia, né? Senão ficam palavras ao vento. Então, sempre leia, preste muita atenção. Quais são as suas ideias? O que você quer demonstrar através da sua redação? Nona dica para você, nunca generalize. O que é generalizar? É falar que todo mundo faz assim. Olha, eu tenho certeza que todo mundo pensa igual a mim. Pronto, estou generalizando de uma forma que não é bacana. Então, não faça isso, tá? Nunca faça isso. Pelo contrário, olha, algumas pessoas pensam dessa forma. Evidentemente que nós temos uma porcentagem da população que pensa dessa forma. Enfim, nunca vá, todos pensam assim. Porque aí é o erro. Porque quem está te entrevistando pode não pensar da forma que você pensa. E aí, como que você vai provar que todo mundo pensa da mesma forma? Tá? Outra dica que eu tenho aqui para você. Evite repetir... Ah, isso é importante, hein? Evite repetir 10 vezes a mesma palavra. Quando você está escrevendo, eu tenho muito isso quando eu estou escrevendo. Eu estou ali e eu já começo a olhar. Bom, já escrevi sério. Não posso escrever de novo. Aquele lugar... o cliente, o pertencente, enfim, começa a mudar, né? Use sinônimos, antônimos, enfim. Você tem a língua portuguesa, a gramática é gigantesca, né? E você pode usar outras palavras que vão dar a subentender a mesma pessoa, né? O cliente, ache uma palavra para colocar no lugar do cliente, né? O funcionário, enfim, você vai procurando outras informações para adequar a sua redação. Para que não fique muito fora, tá? Porque senão fica uma coisa maçante. O mesmo, aquele cliente, às vezes o mesmo cliente. Então você fala, nossa, parece que eu já li aquilo anteriormente. E isso não traz para quem está lendo aquela motivação de continuar, aquela vontade, aquela ansiedade. Nossa, vou continuar lendo porque está muito interessante. Pelo contrário, começa a ler aqui está a mesma coisa, fala, nossa, que redação chata. Né? E não é isso que você quer mostrar. Você queria demonstrar um material excelente. Porém, né, porque você não sabe as orientações corretas, às vezes não consegue aí passar. E é por isso que você está assistindo o nosso programa, para acertar, tá? É mais ou menos isso que eu quero te mostrar. Os acertos que você vai ter a partir das nossas dicas. Última dica de hoje. Não abuse das situações. Como costuma dizer um amigo meu, como costumava dizer não sei quem, e vai citando muitas coisas. Cuidado com isso, né? Foque em você. Se você está escrevendo em primeira pessoa, cuidado para não passar para a terceira pessoa do nada, né? Eu estive naquele lugar. Então, naquela noite, aquela pessoa esteve... Peraí, você estava falando de você, mudou a história, porque infelizmente, fica uma coisa meio sem nexo. Então, tome muito cuidado. Estou escrevendo na primeira pessoa, continuo na primeira pessoa.
Vou para a terceira, escrevo só na terceira. Aconteceu naquele lugar, com aquela pessoa. Então, assim, foquem, tá? Eu tenho ainda mais algumas dicas a passar para vocês. Tá terminando o meu tempo aqui, mas ainda era para passar mais uma, tá? Frases incompletas podem causar uma má impressão. Você começa a falar alguma coisa e não faz a finalização. Fica um vácuo e aí você não sabe o que a pessoa queria dizer. Outra coisa importante que eu quero te falar. Quando estiver escrevendo uma redação, obedeça as regras aqui, ó. Tá escrevendo, vai até o fim, né? Escreve metade, deixa um espaço, começa no outro, ou pula 2, 3 linhas. É uma pessoa sem regras. Então, isso tudo foi o que eu te falei. Eu vim aqui para dar as dicas para você passar na sua entrevista. Então, mude o teu jeito de escrever. No próximo programa, eu tenho um restante das dicas para te dar. E não quero que você saia daí, tá bom? Pelo contrário, eu quero te ver todas as quartas-feiras aqui no nosso programa na AD Perus. Eu conto com você. Tenho várias dicas bacanas. Tenho várias empresas que estão contratando. Hoje eu vou passar uma para vocês, a empresa que eu trabalho, a empresa Liderança Cobranças, ela está contratando, tá? E nós temos várias vagas, se você quiser trabalhar lá, é só entrar em contato no telefone 2101-0400, você entra em contato com o RH e agenda aí a sua entrevista, tá? Nós temos vagas tanto para a República quanto para Barueri. Michele, que tipo de vaga que vocês têm? Hoje eu tenho vaga de supervisor, hoje eu tenho vaga para estagiário do ensino médio, hoje eu tenho vaga para operador de cobrança. Eu trabalho numa empresa de call center, uma empresa de cobrança. Então, se você está precisando de um emprego e quer realmente trabalhar, vem com a gente, tá bom? Então, toda semana eu trago uma novidade aí de emprego que tem as portas abertas aí para trazer o melhor para vocês. Tá bom, galera? Muito obrigada por hoje. Eu agradeço a sua audiência. Conto com vocês todas as semanas, né, para que vocês possam. Esse programa é para você jovem, para você adolescente, para você adulto, para você irmão, irmã, que quer trabalhar. Não tem idade para trabalhar. Pelo contrário, se você tem disposição e realmente está anotando as dicas, você vai conseguir e vai longe, tá? Eu agradeço a você mais uma vez, Deus te abençoe. E semana que vem estamos aí, continuando com as nossas dicas para você escrever muito bem as suas redações. E aí eu tenho outras dicas que nós vamos passando aí todos os programas, tá bom? Eu me despeço de vocês, um beijo no coração, Deus te abençoe e até a próxima. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos templos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco, agência 2216, dígito 0 e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Perus, CNPJ 63-098-552/1000 contra, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online, adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.